falar um pouco do que ocorreu ontem. Nessa primeira sessão, estavam previstos 2 julgamentos. Não sabia-se qual seria a ordem, não estava muito clara. Era uma discussão que tratava da obrigatoriedade do regime de separação para pessoas com igual ou maior do que 70 anos. E também trazia o tema 1102, nosso tema querido da revisão da vida toda, mas nós não sabíamos qual era a ordem. Eles optaram, em razão do tempo mais curto, por conta da solenidade do horário que iniciou, de tratar esse tema que para eles era mais claro, era mais fácil de julgar. Tanto que eles já liquidaram essa temática, votando então pela possibilidade daquelas pessoas de 70 ou maiores dessa idade de optarem pelo melhor regime de bens que acharem conveniente. Então, pessoas acima de 70 anos ou com 70 anos poderão optar. Não existe essa obrigação de casar-se pelo regime de separação total. E era algo que a gente já havia conversado. Por que entrou-se nessa discussão? Porque nós sabemos que existem pessoas boas e pessoas mal intencionadas na sociedade. Porventura, pode aparecer essas pessoas mal intencionadas com a ideia de dar o golpe do baú. Então, por isso que se criou essa tese. Mas o STF achou por bem acreditar na questão da consciência da pessoa idosa, no caso, para poder identificar ali se é isso ou não é aquilo. Alguns podem criticar, mas não é temerário votar pela possibilidade de ele optar por qualquer regime, uma pessoa de 70 anos? Vejam que num cenário ideal, essa pessoa acima de 70 anos acredita, a gente não pode presumir pelo diferente. Acredita que ele está no gozo da faculdade mental plena. O gozo pleno da sua faculdade mental. Se porventura ele não tivesse essa capacidade, ele seria interditado, que é um instituto ali, é um recurso do direito civil para aquelas pessoas que já não estão com um pensamento muito claro. Então a família já pode valer-se desse recurso, inclusive para gerar nulidade. Então o STF avaliou que o direito ele já possibilita ferramentas mais do que suficientes para evitar esse famigerado golpe do baú. Ficou claro aqui para vocês? Então, só puxando um gancho desse primeiro tema, que em tese não tem a relação direta com a revisão da vida toda, foi abordado no dia de ontem. Então, por que o STF votou de forma favorável a possibilidade de opção pelo regime mais adequado ao caso concreto para pessoas acima de 70 anos? O direito já oferece, então, a interdição. E com a possibilidade da interdição, a pessoa já vai ser considerada relativamente incapaz. Sendo considerada relativamente incapaz, aquele negócio jurídico, porque o casamento nada mais é, para efeitos de direito, um negócio jurídico celebrado entre duas pessoas, ele pode ser anulado dependendo do caso concreto. Então, acharam por bem decidir nesse sentido. Como isso já foi pacificado, então projetou-se para a próxima sessão no plenário físico o julgamento da revisão da vida toda. E está marcado até onde nós sabemos, no dia 7. É isso mesmo? Dia 7, Deise? Dia 7, que eu acredito, salvo engano, vai ser na próxima, deixa eu conferir aqui no meu calendário, na próxima quarta-feira. Então, nós teremos o julgamento no plenário físico da revisão da vida toda. Acredita-se que será na primeira oportunidade. Então, ali vamos ficar aguardando, vamos acompanhar de perto. Provavelmente o ministro Alexandre de Moraes ele vai apresentar mais uma vez o relatório. Vamos torcer para que ele, de início, já trate das questões de ordem muito bem pontuadas ali pela doutora Gisele e pelo IEPREV, amigos da corte, né, representado também
pelo escritório da ABL, ali pelo White, pelo Murilo, pelo João Badari, então, que já trabalham também juntamente com a doutora Gisele, que é a patrona oficial aqui da Revisão da Vida Toda. Então, vamos acompanhar de perto, vamos observar, vamos com força, com fé, confiança que tudo vai dar muito certo. Vamos continuar aqui no nosso chat. Agora são 10h19. E como nós falamos, e como tem assunto para tratar, né? Como tem assunto. Uma coisa puxa outra e a gente vai conversando. Se fosse para aumentar o salário do político, Paola Maioli, né? Bom dia. Se fosse para aumentar salários de político, senadores e do judiciário já tinham votado em apenas uma hora e pronto, não iam ficar com essa novela. Felizmente, eu tenho que concordar, né? Paulo, eu tenho que concordar com o Paulo. Se fosse para votar isso, pelo menos eu digo com relação ao Congresso Nacional. É para votar aumento de salário, isso é rapidão e é na calada da noite. É na calada da noite, onde muitas pessoas já estão quase dormindo. Raimundo Ivan Rodrigues, queremos a revisão da vida toda. Urgente. Julieta Aldo, bom dia. Se não podem fundamentar no direito, como votam contra o aposentado? Boa questão, boa questão. Veja, como a gente já tinha trabalhado, falado com vocês, conversado, o juiz, o magistrado, o ministro do STF, ele se pautar pelo livre convencimento motivado. E o direito, ele não é uma ciência exata. Felizmente, ele não é uma ciência exata. Mas ele tem princípios. Tem princípios. Os princípios, eles são como uma bússola que orientam ali o magistrado na tomada das decisões. Nós tínhamos só para fazer um resgate histórico aqui. Resgate histórico talvez seja importante. Não é que eu não tenho a missão aqui de dar aula para ninguém, mas para que vocês possam entender. É interessante vocês terem conhecimento do que acontecia no início. Então, um dos precursores do direito moderno chama Hans Kelsen, alemão. O nosso direito, ele bebe muito da fonte alemã, inclusive. Nosso direito aqui brasileiro, que é um direito mais pautado pela Constituição, pelas regras postas, diferente do direito americano, que é a common law, que trabalha mais com a questão da jurisprudência, dos precedentes. O nosso, ele foca mais na lei. E ele se pautava muito por aquilo que nós chamamos de positivismo. O que é o positivismo? Então, a lei está escrita, é assim, tem que ser feita. Não tem margem para interpretação. Então, tem que se aplicar a regra, a lei, como ela está escrita. Só que a escrita, ela não dá conta de todas as possibilidades, de todas as hipóteses, de todas as eventualidades do caso concreto. Então, criou-se um sistema hermenêutico de interpretação da lei. E, para fazer essas interpretações, se colocou também princípios, que são como bússolas, nortes, como orientação para que aplique-se o mais próximo daquele caso concreto em conformidade com o que está previsto na lei. Ocorre que muitos ministros, eles fazem uma ginástica mental muito grande para poder adequar a regra posta, fixa na lei ou na Constituição, para dar conformidade com o seu posicionamento político. E daí acaba ocorrendo essas decisões teratológicas. Decisões teratológicas é como se é uma palavra bonita, é um eufemismo para dizer essas baboseiras jurídicas. Então, essas decisões teratológicas, essas baboseiras, mas vamos falar bem baixinho aqui, essas baboseiras jurídicas, elas são ginásticas mentais, exercício mental ali forçado de adequar uma expectativa, uma demanda política para a questão de uma regra que está posta. E aí saem umas coisas meio sem conexão,
umas coisas forçadas. Então, hoje existe um movimento neoconstitucional, que ele está se distanciando daquelas regras mais rígidas, porém claras, do positivismo. Então, acabam se trazendo elementos sociais, elementos políticos, elementos econômicos, que acabam conduzindo mais o voto do ministro, do magistrado, do que a própria regra. E isso tem um lado positivo, mas tem um lado perigosíssimo. E dá um poder dá um poder tamanho para o ministro, que acaba escapando com o tempo. E é o caso que ocorreu com o ministro Roberto Barroso. Caso que ocorreu. Porque ele tinha, assim, ele tinha no início, há uns 10 anos atrás, inclusive aqui eu faço menção ao julgamento da desaposentação, onde o ministro foi favorável ao aposentado, ao pensionista, na tese da desaposentação. Inclusive, forçando uma tese que até não estava previsto na lei, que seria o caso do judiciário estar criando normas, fazendo uso de uma atividade típica do legislativo, que é uma atividade que a gente chama atípica, né? O judiciário, o judiciário, ele pode, em algumas situações, legislar quando o legislativo é omisso. E isso é perigoso, mas ele propôs na época para se criar uma norma, uma regra, para situações da desaposentação. Vejo que nessa época, então, ele foi até além para poder julgar algo favorável ao aposentado. E no curso do processo, eu não sei o que ocorreu, eu não sei qual foi as leituras, de onde ele bebeu a fonte, qual fonte ele bebeu para ter esse posicionamento hoje que ele está adotando. Ele está se distanciando da regra, da Constituição, pautando muito mais por questões sociais, através desse movimento neoconstitucionalista. Esse é o perigo. Se estudar demais às vezes causa algum problema. Afasta da fonte, afasta daquilo que é a proposta que foi feito, porque eles acreditam que a Constituição é viva. E de fato ela é. Mas tem certas coisas que não podem mudar. Certas coisas, inclusive a nossa Constituição tem aquilo que nós chamamos de núcleo rígido, as cláusulas pétreas, que elas não podem ser mexidas de forma alguma. Não pode ser mexidas, não podem ser flexibilizadas, é o nosso núcleo duro. Então, há coisas que nós não podemos perder de vista. Estudar demais, às vezes, pode causar esse tipo de embaraço, esse tipo de situação.